Que o amor e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, fortalecendo, abençoando, guardando de todo mal e ampliando os seus conhecimentos da palavra de Deus, e que nós possamos nos apegar a esta palavra santa e fortalecermos, conduzir a nossa vida nos caminhos do Senhor. Hoje, irmãos, nós falaremos da segunda carta de Timóteo, capítulo 1, o verso 13 e 14. Vamos fazer a leitura do texto, que nos diz assim: Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que em nós habita. O apóstolo Paulo, desde o verso número 6, tenta fortalecer, animar, motivar Timóteo para que supere todas as dificuldades, os problemas que ele está passando ali em Éfeso. Ele tem vários problemas, os problemas de saúde que nós podemos observar. Ele tinha problemas porque, apesar de ser relativamente jovem, ele teria que aconselhar pessoas mais velhas e muitas vezes pessoas que não respeitavam a sua juventude. Ele tinha problemas internos na igreja, alguns que levantavam algumas falsas doutrinas, falsos ensinos a respeito do Evangelho, e Timóteo deveria combatê-los, veementemente em favor do Evangelho. E também havia a perseguição contra a igreja proveniente de Roma. E também nós vemos que tudo isto poderia causar algum certo temor em Timóteo, fragilizar ali o seu ministério, e o apóstolo Paulo começa a dar razões para que Timóteo não se enfraqueça. E ele fala: olha, lembre-se de que Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Lembre-se da sua fé genuína em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo fala para Timóteo não envergonhar-se do testemunho do Senhor Jesus Cristo e nem do seu encarcerado, que era o próprio apóstolo Paulo. E ele fala ainda, antes, participa comigo desse sofrimento, sofra comigo. Vale a pena sofrer por Cristo. E o motivo pelo qual ele dá de sofrer por Cristo, de trabalhar por Cristo, de manter o ministério vivo, é justamente porque Cristo nos salvou, porque Deus nos chamou com santa vocação. Ou seja, Cristo nos resgatou das trevas e nos direciona para uma vida eterna. E nós não devemos olhar para as dificuldades deste presente século, mas devemos olhar para Cristo e para as suas promessas eternas sobre a nossa vida. O apóstolo Paulo, colocando isto para Timóteo, começa a falar da sua experiência, da sua convicção de que ele tinha em Deus, e falando: por isso estou sofrendo essas coisas, portanto não me envergonho do Evangelho, porque eu sei em quem tenho crido. Estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ou seja, até o dia final, o próprio Deus poderoso guardará, manterá firme o bom depósito de Paulo, do seu Evangelho. Timóteo tem que ver nesse texto que as dificuldades do mundo, por causa da sua firmeza ao Evangelho, não são maiores do que o próprio Deus, não são maiores do que a promessa que nós temos, não é maior do que o nosso Cristo e o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos salvou, nos tirando das trevas e colocando-nos na luz. Por isso, o apóstolo Paulo, para encerrar essa sessão, ele diz: mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste. O apóstolo Paulo fala: não distorça o Evangelho, não vá atrás de um Evangelho diferente daquele que tenho pregado, do Evangelho
de uma recompensa eterna e celeste, e não de recompensas terreais e presentes. O nosso mundo, como o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensina, terá aflições. Teremos aflições. Mas vencemos o mundo. Por quê? Porque aguardamos o mundo melhor, o mundo eterno, o mundo que Deus tem preparado para nós na eternidade. O nosso vencer o mundo é a nossa expectativa de que Cristo haverá de voltar e de que nós subiremos para Ele. Esse era o Evangelho de Paulo, a pregação de Paulo, e fala para Timóteo: não desvie dessa pregação. Havia na igreja de Éfeso alguns que queriam distorcer o Evangelho, alguns gnósticos, que tinham com suas falsas mensagens, e muitas vezes até atrativas, queriam fazer com que as pessoas pensassem muito mais no presente do que na vida eterna. Paulo diz: não vá por um outro caminho, mas mantenha-se firme no padrão das sãs palavras. E ele continua dizendo assim: com fé e com amor que está em Cristo Jesus. A verdadeira pregação do Evangelho, ela é um reflexo da verdadeira fé e do verdadeiro amor que procedem de Cristo. Quando nós falamos a verdade do Senhor, nós estamos também demonstrando uma fé verdadeira e um amor que só pode vir de Cristo. Os falsos ensinos, eles têm outros motivos, outras razões, outras intenções. Não é o verdadeiro amor. Não é um altruísmo que leva ao bem-estar do próximo. Mas quando alguém quer tirar e quer inverter o Evangelho do Senhor para qualquer outro ensino, as pessoas deixam de pensar na glória de Deus para pensar na glória do próprio homem. Timóteo é instruído a mantenha o padrão, permaneça em Cristo, guarda o bom depósito. Verso no 14 fala: guarda o bom depósito, guarda a fé, guarda o ensino verdadeiro, guarda as boas palavras de Cristo, não desvie-se delas. E isto só é possível não pela própria força, não pelas nossas próprias qualidades, mas só é possível quando estamos em comunhão verdadeira com o Espírito Santo. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que em nós habita. O verdadeiro Evangelho só é proclamado por aqueles que têm o Espírito Santo, por aqueles que são usados pelo Espírito Santo, aqueles que têm propósitos de amor e fazem isso com a fé em Cristo. Não querem enganar, não querem pensar em benefícios próprios, mas pensam na glória do Senhor em todo momento. O apóstolo Paulo fala que, independente das circunstâncias que nós passamos, independente das situações críticas, perigosas, não devemos desviar da verdadeira palavra, do verdadeiro evangelho, da verdadeira fé. E que nós possamos proclamá-lo com amor igual ao que nós vemos em Cristo. Um amor de abnegado, um amor que se entrega, e que seja assim o nosso pregar, o nosso falar, para a glória do nosso Deus. Deus esteja nos abençoando e fazendo-nos cada vez testemunhas mais firmes. Assim como o apóstolo Paulo queria que Timóteo fosse, que sejamos também nós. Vamos orar. Santo e eterno Deus, somos gratos a Ti por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida. Fortalece-nos, Senhor, para que nós possamos ser homens, mulheres, servos do Senhor, que pregam a Tua palavra destemidamente, diante de um mundo mau, diante de um mundo corrompido. Que as nossas palavras estejam firmadas na Tua santa e bendita palavra, e que dela nós jamais nos desviemos. Dá-nos, Senhor, esta força, no nome santo do Teu Filho amado Jesus, o nosso Senhor. Amém.